Ana Cláudia, estou aqui para convidar você, seu papai e sua família para participar conosco do nosso primeiro Festival de Pipas do Colégio Atenas. Será uma manhã de muita diversão, onde comemoraremos o mês dos nossos papais. Agora nós teremos um tutorial com o incrível e expert em pipas, Cesar Augusto. Olá, galerinha! Eu vim aqui ensinar para vocês a como se confeccionar uma pipa para vocês poderem brincar com seus pais e também para poderem participar do torneio que irá acontecer aqui no Colégio Atenas. E para podermos confeccionar nossa pipa, nós iremos utilizar sedas, você pode diversificar nas folhas, pode usar várias cores, então fazer de uma cor só que fica lindo também. Vamos utilizar também do bambu ou buriti para poder confeccionar a pipa, a linha para poder fazer a armação, cola e a tesoura, e uma régua caso for necessário para você fazer algum desenho ou então para cortar a seda. Primeiramente, vamos selecionar quais varetas que vão usar para cada parte da pipa. Primeiro, você irá selecionar suas varetas. A mais durinha será a vareta central. Aí você vai ver a envergadura da vareta, como enverga, você vai usar em cima. Em cima pode ser uma que enverga uniforme. E embaixo pode ser uma vareta um pouco mais dura que não precisa de ser envergada. Agora vamos para as medições das pipas. Então, para isso você terá que utilizar uma régua para facilitar as medições. A vareta central terá que conter 62 centímetros. Isso, a parte de baixo da pipa ela vai conter 25 centímetros. O meio da pipa terá 21 centímetros e o restante é o pico, nós chamamos de pico. A vareta de cima ela terá 46 centímetros. Aí na régua mesmo já procura o meio dela, que é muito importante. Tá tudo bem medidinho para a pipa não poder dar de lado. E a de baixo terá 44 centímetros. Agora vamos pegar a linha e vamos confeccionar cruzetar, que chama. Com isso você vai pegar a linha, vai pegar a vareta central e a vareta de cima com 46 centímetros e a central com 62 centímetros. Aí você vai pegar as duas varetas, a vareta de cima e a central. A central com 62 e a vareta de cima com 46. Já tudo medidinho, procurado o centro, né? Foi na sua medição do bico em cima, você coloca as duas no derrubo e agora vai cruzetar com a linha. E a forma de cruzetar é você pegar a linha com um lado e vou fazer a forma de uma cruz mesmo, um X, para poder firmar. Firma bem para não poder correr. Você vê se está centralizado pela sua marcação. Sempre força na linha, porque a linha tem que ficar bem firme para não poder, tá vendo? Bem firme, ela não corta para lado nenhum. Aí aqui você roda e vai para debaixo, cruzetar a vareta de baixo na marcação que nós fizemos, né? Marcação com marcação, cruzeta de novo. Na cruzetar você pode fazer assim, então você pode pegar e virar assim, para ficar mais fácil para você. Eu gosto do outro jeito, eu já acostumei fazer assim. Aí é a forma do X. Se for para esse lado, depois você vem para o outro lado. Traz o segundo, você dá uma ajeitadinha, ficar bem retinho. Caso não achar que não ficou firme, você pode rodar assim, ó. Isso, para ficar firme. Aqui você pode dar 5 voltinhas, bota o dedo bem na pontinha aqui. Dá só 5 voltinhas é o suficiente para firmar. O nó aqui, você bota assim no dedo, faz tipo uma laçada. Você só coloca o dedo, tira do dedo e vai para a vareta. 2 nozinhos suficientes. Aqui você procura deixar a vareta reta. Vai de novo, 5 voltinhas. Depois você dá os 5 nós aqui. A nossa armaçãozinha está pronta. Agora vamos baixando para poder encapar ela. Agora vamos pegar a seda e vamos encapar a nossa pipa. Primeiro você busca na seda qual lado dela que é o mais brilhante, para ficar pro lado de fora da pipa, tipo o corpo da pipa. Vai ficar aqui a seda. Agora você irá pegar a cola e vai passar a cola aqui, aqui e aqui. Caso você prefira achar mais confiança, pode passar aqui, mas eu deixo aqui sem, porque fica mais fácil para mim manusear a pipa, carregar ela, que eu posso virar ela para cá, porque não tem a cola. Aqui é bom você centralizar e esticar a seda bem, para poder a pipa ficar bem esticadinha e bem bonita.
cantinho aqui no meio, fica mais fácil para mim manusear a armação. Eu dou uma viradinha na cinta que fica melhor para poder centralizar a armação aqui. Você segura aqui e aqui, deixa na lateral e vai colocar a armação em cima da seda. Você pode passar firma no meio, passar as mãos assim. Vou dar uma firmadinha assim para ele bem. Como a seda está com uma rotadinha, eu firmo aqui no meio e dou uma puxadinha aqui, ó. Vamos tentar tirar essa amarrotada dela aqui. Aqui também é a mesma coisa. Você vira a pipa. Passar a mão aqui, não você passar a topa. Agora seria bom você esperar 5 minutinhos para a cola dar uma firmada aqui para você poder recortar, pegar a tesoura e recortar aqui. Agora você irá pegar a tesoura. Essa parte era muito importante você pedir seu pai para te ajudar a mexer com a tesoura, para manusear a tesoura. Você vai medir mais ou menos meio centímetro aqui na lateral e vai vir com a tesoura cortando, que depois você vai pegar aqui e vai dobrar para dentro, que é o fechamento da pipa. Agora, antes de você passar a cola, nós iremos cortar os cantinhos, fazer um piquezinho no cantinho aqui, ó, para você poder melhor para dobrar. Passar ela aqui, um pedacinho que você deixou para fora. Para dobrar, você pega aqui os 2 dedos, ó. Vem aqui na outra ponta também. Só apertar para dentro aí. E nossa pipa está pronta. Agora eu vou ensinar vocês a fazer o cabeço da pipa. Você vai pegar a linha, vai medir tipo os 2 braços. 1, 2. Arrebenta a linha, une as 2 pontas, dá um nó para unir as 2 pontas. Se preferir, pode ser sem nó também. Aqui você pode fazer da seguinte forma, tá vendo que ficou esse lacinho aqui? Então é para facilitar o trabalho. Você pode fazer com uma volta, você dá 2 voltas aqui. E pega a linha e passa aqui dentro. Aqui. Depois que passou aqui dentro, você dá uma baixada, tem que ficar rente aqui. Vou tirar isso aqui, ficar mais fácil. Ficar rente com a cruzeta que você fez aqui. Você puxa até firmar. Firmou, você segura aqui, ó, e puxa aqui. Tá vendo? Sai um tamanho ideal. Agora aqui você vai dar aquele nozinho que você deu da armação. Faz assim, dá um nozinho assim. E dá mais 5 voltinhas. Ó. E depois dá o nó de novo. Dá mais 3 nozinhos desse, já é o suficiente para você. Tem muita gente que amarra direto na linha, mas aqui eu gosto de fazer uma laçada aqui e fica mais fácil para poder amarrar. Ou você pode fazer aqui rente, você mete um lado e o outro, ver se ficou certinho. Aí o nó, você dá uma laçadinha aqui onde você marcou. Agora nós vamos deixar a pipa de lado e vamos para a preparação da rabiola. Agora nós vamos para a preparação da rabiola. Para a preparação da rabiola você utilizará a linha e as fitinhas. Nas fitinhas será muito importante você pedir a ajuda dos seus pais para poder confeccionar as fitinhas. Tá vendo? As fitinhas ficam no tamanho ideal de 25 centímetros, mas geralmente é a gosto, do jeito que você gosta de fazer. Você utilizará um saco de lixo ou um sacolinha de mercado negro, será suficiente para você fazer confeccionar a sua rabiola. O nó é bem simples, é você fazer uma laçada. Passa aqui, vem, você traz a linha aqui por dentro aqui, ó. Virou do dedo, pega a fitinha e coloca aqui dentro e puxa essa parte de cá. Vendo, a fitinha ficou bem presa, ela não vai para lado nenhum.
Você irá amarrar ela aqui, nessa pedacinho da bico que nós deixamos. Do cabeça. Amarra aqui e conta 15 voltas, 14 voltas, assim. Aí conta assim, 1, 2, 14, é o suficiente para ficar uma pipa boa. E é isso, nossa pepinha está pronta. Então é isso, hoje foi esse o nosso tutorial. Espero que tenha gostado, espero que vocês aprenderem. E qualquer coisa, estamos aí. O nosso evento acontecerá no dia 28 de agosto, das 8 horas às 11 horas da manhã, no Uni Atenas. Não fique de fora e venha você e a sua família colecionar memórias conosco.